Gente, tudo bem? Oi, gente, calma. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, gente, vamos lá. Antes, vamos direto ao ponto. Antes, eu ia fazer o devocional lendo a Bíblia inteira, né? Fazendo desde Gênesis, um a um, pouquinho a pouquinho, junto com vocês. Só que eu já tô em Levítico e Jesus falou comigo para me fazer de acordo com o que eu fosse entender e de acordo com o que ele fosse me falar. Então, assim, esse vídeo aqui não estava previsto para me fazer agora. Eu estou em jejum ainda 5h30 da manhã, e eu decidi fazer o vídeo do nada. Acabei de deixar minha mãe no portão para ir trabalhar, que ela vai com Deus. Fico com Deus, ótimo com ele, em nome de Jesus. E Deus falou no meu coração: faça um vídeo agora. E eu vim fazer o vídeo para vocês, do nada. E o assunto que eu vou falar é da importância do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê, gente? Por quê? Porque eu tava lendo aqui na Bíblia, tipo assim, eu tava lendo a parte de Moisés. A parte que me pegou muito foi a parte de Faraó e dos israelitas, né? Da parte que Moisés, da parte de Moisés que Deus, né? Conduziu Moisés a tirar ai, vai ser difícil falar essa palavra. Os israelitas dos egípcios, né? E como foi todo esse processo e tudo mais. E eu fiz uma viagem, gente, até lá. Fiz uma viagem até lá e voltei, literalmente. Porque quando você pede discernimento de Deus, pede sabedoria, habilidade de Deus, Ele te dá a sabedoria, habilidades para você entender a Bíblia. Nem sempre você vai entender tudo, nem sempre você vai entender tudo, mas você lê palavra por palavra para que entre no seu coração e fique no seu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que você lê na Bíblia, palavra por palavra, algum momento essa palavra vai ser importante para você. Por quê? Porque Deus, gente, Ele sabe que você está lendo a Bíblia. Se ele quisesse te dar um. Se ele quisesse abrir sua mente. Puf, se ele quisesse abrir sua mente desse jeito, ele abriria sua mente. Mas como eu já pedi sabedoria, pedi discernimento, pedi entendimento, pedi o dom, pedi habilidade da leitura, pedi vários dons. E ele me deu só isso que eu digo assim. Ele me deu apenas isso, que já é muito pra mim. Então é isso que ele quer que eu saiba, entendeu? É isso que ele quer que eu veja. Então é isso que eu vou falar, passar pra vocês. Então, assim, naquela época de Moisés, né? Pra falar com Deus, tinha o tabernáculo, tinha os sacerdotes, que era o irmão de Moisés, o Arão. Aí os israelitas tinham que dar muitas ofertas. Então, até então, o Espírito Santo não habitava na terra. O Espírito Santo existia? Existia sim. Jesus existia? Existia sim. Mas Jesus ainda não tinha vindo, né? Aqui na terra ainda. Então, assim, para falar com Deus, precisava Deus fez um santuário, um tabernáculo. Deus fez um monte de coisa, assim, de ouro, revista ouro, para que viessem, para que quem fizesse pecado, para quem pecasse, desse várias ofertas. Gente, tinha oferta para tudo: oferta para o pecado, oferta para o culpa, oferta para não sei o que, oferta cereal, oferta. Eram muitas ofertas para você ter acesso a Deus, para você se purificar, para você ser perdoado. Olha só. E isso me tocou muito porque naquela época eles não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. E hoje nós temos acesso a Deus muito facilmente, por conta de Jesus ter vindo na cruz, morrido por nós, e nós ter rasgado o véu, né? E ter consumado tudo. Então, assim, hoje, além do seu vídeo de gratidão, é a importância do Espírito Santo em nossas vidas. A importância do Espírito Santo em você. A importância do Espírito Santo em mim, em nós. Porque, gente, sem Deus ter vindo na Terra para morrer por nós, nós não teríamos o Espírito Santo. Simplesmente nós não teríamos o Espírito Santo. Então, gente, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender a importância de Deus, a importância de Jesus Cristo e a importância do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque hoje você lavando a louça, você tem acesso a Deus. Você anda na rua, você tem acesso a Deus. Eu acordo, eu já tenho acesso a Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Gente, nós temos acesso a Deus hoje muito facilmente. Muito facilmente. Basta você ter um coração bom, né? Claro que você tem que entregar seu coração para Ele. E você falar com Ele. Às vezes nem entregar o teu coração que você precisa, mas você tem acesso a Ele. Por quê? Porque Ele. Porque primeiro você, né? Primeiro você não tem o coração
bom, e depois você não entrega o seu coração para ele. Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados. Então assim, então o que eu quero dizer? A importância do Espírito Santo é muito grande, por quê? Porque, gente, Deus está para você todos os dias da sua vida. A misericórdia dele se renova toda manhã. Toda manhã a misericórdia de Jesus se renova toda manhã. E o Espírito Santo, ele habita, e o Espírito Santo, ele vem habitar em você depois que você se batiza, depois que você aceita Jesus como seu legítimo Salvador. Sim, mas o acesso a Deus nós temos a todos. Todos nós temos acesso a Deus. Diferente daquela época de Moisés. Gente, naquela época de Moisés era muito difícil falar com Deus. Deus, em sua glória, em seu poder, em sua majestade, ele era muito exigente. E se você chegasse perto dele assim, você morria. Simplesmente você morria. Tem várias passagens da Bíblia aqui que várias pessoas morreram porque se atreveram a chegar perto de Deus. Porque Deus, gente, Deus é santo. Deus é o Deus Altíssimo, Deus é soberano. Deus, o povo naquela época não tinha dimensão do Deus, eles tinham a dimensão de Deus, do poder de Deus, até porque Deus andava com eles, Deus, os israelitas, que palavra difícil, quando saíram do Egito, Deus andava com eles numa nuvem, né? De manhã numa nuvem e à noite no fogo. Essa nuvem se transformava em fogo, tipo assim. E de manhã na nuvem. Então tipo assim, eles tinham a presença de Deus presencialmente, tipo assim, Deus estava literalmente com eles ali. E teve um tempo lá que eles fizeram um holocausto, fizeram uma oferta, e Deus mostrou sua glória para ele. E dois primos de Moisés, com Arão, tentaram, né, chegar perto com seus incensos e morreram. Por quê? Porque não podiam, gente. Eles não podiam chegar perto de Deus, porque Deus já tinha dito para Moisés que não podia chegar perto dele. Por quê? Porque a glória de Deus é muito, gente, a glória de Deus não é romântica, como a Camila Barros fala. A glória de Deus não é romântica como todo mundo romantiza. A glória de Deus é uma glória muito poderosa, gente. Deus é um Deus supremo. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus honesto, Deus é um Deus justo, mas é um Deus é um fogo que incendeia. Deus, gente, ele é muito tremendo, tá? Aí tem uma parte da Bíblia aqui que Deus me deu agora, me ler. Tá em Levítico 10, tá escrito aqui. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Aí tem uma parte bem aqui que fala assim, dos primos de Moisés e de Arão que morreram, que é a morte de Noabe e de Abiú, que eu vou ler pra vocês, tá bom? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um, ele era filho de Arão, tá bom? Só pra vocês entenderem. Filho de Arão, e Arão era um sacerdote, era o principal sacerdote que Deus tinha escolhido, irmão de Moisés, para aceitar as ofertas e tudo mais. Então, tipo assim, os filhos de Arão, eles sabiam que não podia chegar perto de Deus, mas eles se atreveram. Então, olha só o que aconteceu com eles. Filho de Arão, pegaram cada um seu incenso, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Gente, você tinha que ser autorizado para chegar perto de Deus. Ou seja, ninguém naquela época podia chegar perto de Deus, a não ser Moisés, os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes com a autorização de Deus. E ser puro, ser lavado, eles tinham que ser muito, gente, você tinha que ser muito puro e muito lavado para chegar perto de Deus, tá bom? Fiquei aceitando. Então saiu fogo da presença do Senhor e o consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que Deus disse. Foi isso que o Senhor Deus disse. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Ou seja, ele mostrou para o povo que ele não tinha distinção de quem seria ou não seria. Se chegasse perto dele, morreria. Ou seja, a importância do Espírito Santo na nossa vida hoje, aí voltamos ao vídeo, a importância do Espírito Santo hoje na nossa vida é imensa. Por quê? Com o Espírito Santo você tem perdão, você pode pedir perdão. O Espírito Santo, gente, o Espírito Santo ele pode clamar por você. Quando você não tiver que falar, você pode falar: Espírito Santo, fale por mim, porque o Espírito Santo fala por você. O Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo ele te toca, o Espírito Santo o Espírito Santo ele te inclina para Deus. Ele te tira do pecado. O Espírito Santo, gente, você é batizado com o Espírito Santo. Ou seja,
Quando você, gente, uma coisa muito importante, que eu vi esses dias também, que vai ser o tema do próximo vídeo, quando você se batiza, você simplesmente morre. É uma sepultura. Você batiza nas águas, você, gente, eu fiquei chocado quando eu vi isso. Você morre, você, tipo, literalmente morre, você não existe mais. Você não existe mais nesse mundo. Essa carne aqui é, tipo, não é nada. Sabe assim? Você morre para o mundo e vive para Jesus Cristo. Quando você se batiza de verdade, claro, né? Então, tipo assim, é muito sério o batismo, é muito sério. É muito sério. Eu acho até que as igrejas deveriam falar sobre isso muito mais seriamente e muito mais importante, tipo, levar muito mais a sério esse lado do batismo, porque é uma coisa muito séria. Por quê? Porque Jesus se batizou, né? Nós somos crianças de Deus, nós temos que se inspirar em quem? Em Jesus. Então, se Jesus se batizou, nós temos também que se batizar para que nós sejamos purificados e nós sejamos mortos, a nossa carne seja morta, para que nós vivemos com o Espírito Santo de Jesus. Ou seja, nós vivemos com o Espírito Santo conosco para Jesus. Ou seja, voltando ao vídeo do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na sua vida hoje, ela é tremenda, por quê? Porque com o Espírito Santo você pode falar com Deus, você tem acesso a Deus, e, gente, você ter acesso a Deus, você pode tudo. Ou seja, você é filho de Deus, amado, hoje em dia. Quando você aceita Jesus Cristo como seu legítimo Salvador. Até então você é uma criatura de Deus. Ou seja, aceite Jesus hoje para que você viva com o Espírito Santo dentro de você, para que você veja Deus, para que você entenda Deus, para que você siga os planos de Deus para sua vida, para que você escute mais Deus, para que você sinta a presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus, apesar de nós termos acesso a Ele direto, ele não se apresenta pra você assim, à toa também, né? Ele tem que querer, e você também tem que querer. Primeiro ele tem que querer, depois você tem que querer. Depois que você querer, aí sim ele se mostra pra você, ele vem com seus grandes feitos, ele vem com... Ai, gente, Deus é maravilhoso, Deus é incrível demais. Por isso, tanto é que ele deu seu Filho unigênito para morrer por você na cruz. Então assim, seja grato hoje a Jesus Cristo, porque naquela época você morria quando você chegava perto dele. Hoje, você, mesmo sendo a pessoa que você é, um pozinho de barro, gente. Nós somos um pó, nós não somos nada. Mas mesmo assim nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai Celestial, nós temos acesso, gente, a Jesus Cristo estava na louça, andando na rua, nós temos acesso a Jesus Cristo. A qualquer momento de nossas vidas nós temos acesso a Jesus Cristo. Então assim, agradeça a Deus hoje, por favor. Consagre sua vida a Jesus Cristo e aceite Jesus Cristo como seu legítimo Salvador, porque a importância do Espírito Santo na sua vida, ela é tremenda, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância do Espírito Santo na sua vida, a importância dele, porque sem ele, sem o Espírito Santo, sem Deus ter vindo na cruz, sem a morte de Jesus Cristo, para deixar o Espírito Santo, nós não teremos acesso a Deus, nós com certeza estaremos mortos, né? Porque Deus, ele morreu por nossos pecados, então foi por você, foi por mim. Então assim, toda honra, toda honra, toda honra e toda glória a Deus. Dai glória a tudo, mesmo no dia bons, nos dias ruins. E siga com Jesus, porque a verdade está aqui. Gente, depois que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender a importância de Deus na sua vida, assim, de uma maneira tão tremenda. E isso do Espírito Santo, Deus me falou comigo ontem só. E eu lendo a Bíblia, e eu tô lendo a Bíblia agora, né? Tipo assim, vou ler a Bíblia inteira, né? Mas eu tô lendo a Bíblia agora. Então, tipo assim, ontem Deus falou comigo da importância do Espírito Santo. Então, ontem Deus se revelou pra mim de uma maneira tremenda. De uma maneira tremenda. Tanto é que eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, que é um assunto para outro vídeo. Não, eu vou finalizar esse vídeo aqui, que eu vou fazer outros vídeos também. Então, assim, aceite Jesus Cristo como seu legítimo Salvador. Tem o Espírito Santo dentro de você para que você acesse a Deus mais facilmente. E fale com Deus todos os dias. Consagre seu dia a Deus. E que Deus abençoe você. Deus abençoe esse vídeo. Consagre esse vídeo ao Senhor Jesus Cristo para que Ele fale com você. E para que chegue às pessoas certas. Em nome de Jesus. Um grande beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Até. Aleluia.